E aí eu queria voltar na pergunta que eu lancei no bloco anterior, que é o que é ser gente? Uma das mães na entrevista disse assim, eu estou criando meu filho para ser gente, né? Ser alguém, melhor dizendo. Ela disse literalmente ser alguém, né? E a outra falou assim, eu quero dar uma educação para o meu filho. Será que as motivações nossas, dos pais também, não estão um pouco truncadas, assim, um pouco diferentes? Por exemplo, deixa eu perguntar para a Poliane, você vai ter uma bebê daqui a pouquinho, né? Sim. Daqui uns dias. E já está com 8 meses, né? Isso. Daqui a 3, 4 meses já está vindo aí. Não, daqui um mês, se fosse 8 meses. Não, desculpa, gente. Nossa, me perdoa. Meu Deus, desculpa a minha ignorância. Não, essa foi assim, é filho de gente, né? É para julho já. Não, é porque eu falei 8 meses, mas eu estou pensando aqui em 6 meses. Claro. Em 6 meses, Não, daqui a um mês, né, vai nascer. E aí, o que você pensa sobre a criação da sua filha, por exemplo, né? Quando a gente ouviu ali, eu estou criando minha filha para ser alguém, meu filho para ser alguém. O que você pensa em ser alguém? O que é ser alguém para você? O que você almeja para sua filha? Primeiro, os princípios, né? Que eu tenho aprendido até com o pastor Márcio, os princípios de educação. Se eu tiver uma boa sabedoria, uma ótima orientação, eu vou saber passar exemplo para minha filha no futuro. Eu quero que ela seja alguém assim, família, caráter, que com isso, que acho que você vem construir uma profissão e deixar em aberto. Eu queria lançar, de algumas participações que teve, a Laís falando, sobre o diálogo, perguntar para a Carla disso, para ter o futuro da minha filha, qual o limite que eu posso ter para ela ser alguém, entendeu? Antes de você fazer a sua pergunta, eu quero colocar uma outra pergunta. Quando uma mulher disse lá, eu quero dar uma educação, você acha que a educação vai resolver muito? Você que foi criada praticamente na sua adolescência sem os pais. Seus pais faleceram? Faleceram, os dois, infelizmente um mês. Minha mãe morreu, passou um mês, meu pai faleceu. É mesmo? Você tinha 10 anos. Filha única? Não, eu tenho mais 2 irmãos que também eram menores de idade. É minha avó que nos criou. Você foi criada com a sua avó? Foi. Por uma questão até atípica, né? Uma situação que foi, que ninguém esperava, uma fatalidade. Você teve educação, né? Sim, você foi educada. Sim. Aliás, a educação não é só ensinar português e matemática para os meninos, não, né, gente? Tem pai que pensa, eu quero dar uma boa educação. Aí rala, como a mulher falou lá, a irmã falou, eu estou ralando igual uma danada, né? Para dar um bom curso para ela. Então, educação não é só o curso, não é né? só ser doutor, educação né? é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas. Você acha que a educação só resolve, Não. Poliane? Só educação, não. Porque você passou sem a criação dos pais, né? Se como é for que foi? Falando dessa assim, visão, como é que foi para você? Para a gente foi um desafio, né? Um desafio muito grande, porque na escola, principalmente, a falta de presença, de orientação. E querendo ou não, vó é muito carinhosa, né? Quer dar tudo. Ah, não, vó estraga neto. Estraga gente. Vó gente. estraga neto. Eu falo isso com a minha mãe e com a minha sogra. Vó estraga neto. Então, você fala não, a avó fala vai. Exatamente, você pede tudo. E nisso engloba, acho que na minha casa teve muito o limite, entendeu? De aprender na educação também ter limite, o respeito pelo próximo, o respeito pela família, a comunhão entre a família. Então, no meu lar teve muito isso. Eu sou muito apegada com meus irmãos. Tudo que a gente tenta, a gente quer compartilhar um com o outro. Isso, para mim, foi uma educação para o meu futuro. Nisso, eu consigo respeitar um próximo, mesmo que não seja cristão ou que seja uma pessoa de classe diferente. Então, e também criado dentro da igreja, que eu vi que a igreja nos auxilia muito na sabedoria. Se você segue na sabedoria da palavra do Senhor, você vê que você é uma nova criatura, você é um novo ser, assim, como que eu vou dizer? Fugiu a palavra. Você não está corrompido como o sistema do mundo, entendeu? Né? Então, assim, o respeito, o diálogo, entendeu? Acho que o diálogo é muito importante. Entendi. Porque aí vem a orientação e o exemplo. Mas você queria perguntar para a Carla o que, então? Porque meu pai sempre colocou muito limite pra gente. Até os meus 10 anos eu lembro. Não é que eu tinha medo do meu pai, eu tinha respeito pelo meu pai. Então, assim, hoje com a tecnologia que teve gente participando aí pelo Twitter, falando sobre a tecnologia do namoro, eu também tive um limite para começar a namorar, tudo. Eu queria lançar a pergunta para a Carla, da questão assim, até o que eu posso orientar minha filha, Facebook, Orkut, ter um celular, crianças hoje têm tablet, porque elas acho que elas estão perdendo respeito pelos pais se elas não querem ganhar o brinquedinho que o colega tem de tecnologia. Eu acho que aí está o grande desafio da mudança, sabe? Porque antigamente os pais mandavam
e os filhos obedeciam. Não existia o questionamento. Só que com a evolução do mundo, com o conhecimento, passou a existir esse questionamento e as mudanças mesmo. E os pais se veem perdidos, porque eles não aprenderam a comunicação. E aí eles acham que é muito mais fácil ser permissivo, ou muitas vezes por não saber são Eles permissivos. vão aos dois extremos, né? Saíram de um extremo. Ou é autoritário ou é liberal demais. No curso lá, né, que nós tivemos na Escola de Pais, nós até apresentamos isso para os pais, ali, mostrando isso. Olha, vocês vieram de uma estrutura assim e hoje estão lidando com uma estrutura de permissividade. Como chegar ao equilíbrio, não é? A comunicação é o caminho. Eu não posso tirar o meu filho do mundo. Eu não crio um mundo para o meu filho, mesmo sendo cristã. Eu não tenho como criar um mundo específico para ele. Uma bolha. Mas eu tenho que prepará-lo para caminhar neste mundo fazendo a diferença. E a comunicação é o ponto central. E muitos pais têm dificuldade porque não foram trabalhados para isso. Nós lá na Escola de Pais estamos lá exatamente para ajudar os pais nesse preparo, não é? E aí a comunicação vai ser essa ponte entre você e o seu filho. Para te dar a tranquilidade em estabelecer o limite para ele. Você disse, por exemplo, o nosso filho ele tem e-mail, mas o e-mail dele não é com um nome falso, com uma idade falsa. O e-mail dele está no nome do pai, com o CPF do pai, é monitorado por nós. Não é? Hoje é impossível você pegar a criança e falar, você não vai usar a internet. Porque ele faz pesquisa e trabalho da escola na internet. Não, sim. Faz parte da realidade dele. Então, o que você vai fazer? Meu filho foi fazer uma pesquisa na internet e aí apareceu lá Vou acompanhar, vários sites. Falei, filho, aí esse aqui. A mãe entra nele, falei, não, filho, nesse você não vai entrar. Ah, não, entra pra gente ver como que é. Aí eu falei para ele, filho, tem coisas que eu sei que eu não devo nem experimentar. Se eu já sei que eu não devo experimentar, eu tenho que tomar cuidado com a minha curiosidade. Aí eu falei para ele, lembra da esposa de Ló? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu, ela não deveria nem ter olhado. Então é você ter a oportunidade de caminhar com o seu filho e nas circunstâncias, nas situações, você oferecer para ele as orientações. Então não é criar um mundo para ele. Às vezes ele vai querer ver um desenho e aí você vai sentar, se é um desenho que você percebe que dá para você sentar com ele, você vai sentar e vai explicar, olha, tá vendo aquilo, tá vendo aquilo outro? Ensiná-lo a pensar. Esse é o grande desafio. Porque ele vai fazer as escolhas. E assim ele vai passar a me respeitar, E assim ele vai passar, ele não vai deixar de te respeitar. Ele vai te respeitar, porque você vai saber estabelecer limites para ele, mas você vai abrir um canal de comunicação com você. Né, que eu chamo isso de relação vertical, que é a relação de autoridade, e relação horizontal, que é a relação de igualdade. Ser tratado como um ser humano, uma pessoa. Eu vejo que a gente precisa entender qual é a nossa missão, né? E aí nós temos que resgatar a nossa missão. Eu sou evangélico há 11 anos, sou pastor há 10, então eu vejo que a missão do pai, dos pais é criar o filho para Deus e não para o mundo. O problema é que os pais não sabem para que eles estão criando os filhos, para ser alguém, mas o que é ser alguém, né? Volto a dizer. Então eu preciso entender o que é ser alguém. Ser alguém para mim é criar uma pessoa que vai glorificar a Deus aqui na terra com a sua vida. Para mim, isso aqui é ser alguém. Ter título de faculdade, ter doutorado, etc. Para mim, não é ser alguém. É a dimensão do ter e do ser. Né? Porque as pessoas pegam, por exemplo, tem um camarada hoje que está fazendo o maior sucesso na mídia. Chama Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Todo mundo quer ser um Mark Zuckerberg no Brasil, na Índia, em qualquer outro lugar. Todo mundo quer ser, porque o camarada é bilionário. Né? E aí começam... Você vai fazer o que com isso? Aí começam a fazer qualquer coisa para ser a nova personalidade, né? Então, as personalidades da mídia estão discipulando os nossos filhos e a gente está deixando. Então, o que é ser alguém? Então, primeiro, o pai e a mãe, eu vejo, tem que reconhecer, definir o que ele quer para o filho dele. Eu quero que meu filho seja alguém. Então, eu acho muito difícil um pai ou uma mãe criar um filho para a glória de Deus se o pai e a mãe não conhecem a Deus. Então, agora, eu acho impossível você criar o seu filho para ser alguém, porque se você não cria o seu filho para ser alguém que manifeste a glória de Deus, você vai criar seu filho para ser um Zé Ninguém, né? E se você quer que seu filho seja um alguém, ele tem que ser alguém que manifeste a glória de Deus. Mas para isso você precisa da Bíblia, você precisa de conhecer o Senhor, você precisa de ter relacionamento com Deus. Qual é o verdadeiro valor, né? Quem é o ser? O que é ser, né? Essa é a questão. O que é ser? Ser é ter o título de doutor, ser é ter o carro, ser é agradar o outro porque eu preciso da atenção do outro. O que é ser, né? Como você disse, se você sabe que você existe por causa do Senhor, aí
isso te dá segurança para estar numa faculdade, tirar o seu título de doutor ou para ser jogador de futebol. Porque hoje em dia a maior preocupação dos pais, às vezes, né, essa corrida pelo trabalho, por suprir, por prover, é o ter, né? E eu acho que preparar o filho no ser, né, é preparar o filho dentro da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, porque na verdade eu digo que a Bíblia, ela é o nosso manual de receitas para a vida, né? Então isso é muito importante, tanto é que eu acho que hoje a minha tranquilidade enquanto mãe é saber que eu sempre passo para minha filha o seguinte: na vida tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ela tem que ter esse bom senso, né, da escolha, né? Igual você colocou, né? Eu não vou abrir o site porque eu não devo nem mesmo experimentar. É porque a escolha tem consequência. Então a escolha tem consequência, então ela sabe, eu tenho a liberdade de escolha, mas eu também tenho a responsabilidade com a consequência dessa escolha. Bacana. Né? É muito interessante a gente... Eu queria que vocês já fizessem, já fechando a fala de vocês, porque nós estamos indo já para o encerramento. A oportunidade de estar em escolas, orientando em reuniões de pais. E é sempre importante colocar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, a filha devia vir com manual. Existe um manual. Existe a Bíblia. Que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, nas escolas que a gente tem ido, né, que são escolas onde tem, não são só escolas cristãs, mas você tem a oportunidade de dizer, existe um manual. Mas a gente não abre, como a gente não abre o manual dos aparelhos eletrônicos que a gente compra. Então, existe um manual. E aí a gente começa a falar nas palestras sobre este manual. E os pais, eles é como se eles estivessem descobrindo algo novo. Né? Aqueles que não são cristãos também, e os que são cristãos muitas vezes também. Porque esse é o manual. E ali você aprende o que é ser. Deus dizia, né? Eu sou. Amém. E Jesus veio ao mundo para mostrar o caminho. Né? O ano passado, com os meus alunos, eu sempre trabalho na sala, eu começo o dia com oração, né? Eles trazem pedidos, às vezes, que querem orar, e eu também, na maneira de educar e de corrigir, eu sempre busco um exemplo bíblico, eu sempre busco na Bíblia essa questão, porque eu falo que punir não é educar, né? Você tem que educar orientando e trazendo para ele a palavra. E o ano passado eu fiquei muito feliz, porque no final do ano nós conseguimos, né, no nosso encerramento, ofertar a cada um dos alunos um Novo Testamento. Meu objetivo, sempre Deus falou, aquilo falava muito no meu coração, eu preciso enxertar um Novo Testamento em cada lar, né, porque a semente tem que ser lançada. Amém. E aí quando isso aconteceu no fim do ano, aquilo me deu assim uma satisfação tão grande, né, de ver que cada um ali, cada lar ali, pelo menos, tem um exemplar, né? E depois o retorno disso, né? Dos pais falarem que começaram a ler e começaram a descobrir coisas, né? Então, isso é muito interessante. Esse é o segredo da coisa. Esse é o segredo da coisa. Eu queria agradecer vocês. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer ao Joaquim, a Carla, a Poliana, a Adriana também e a Laís, que vai cantar para a gente encerrar. Mas, olha, é claro que num programa de 1 hora e pouco você não consegue esgotar um assunto que é muito mais complexo do que a gente pode pensar. Mas eu acredito que você deve ter tido já aí uma ideia, um norte para onde você deve ir. Então, procure ajuda na palavra de Deus, procure pessoas de Deus, pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, procure uma igreja onde Jesus Cristo é ensinado ali, a palavra do Senhor é ensinada ali, porque a única maneira, eu posso dizer para você, eu tive fase na minha vida onde, eu tenho certeza que vários aqui também tiveram, fase onde eu não tinha a palavra de Deus dirigindo a minha vida e hoje eu tenho a palavra. Então é muito melhor, eu não quero voltar 1 centímetro para trás, porque não vale a pena, não é? E o que nos dá esperança é a palavra de Deus. O mundo não nos dá esperança para criar os nossos filhos. O mundo só mostra esse bicho de 7 cabeças e quer fazer você desistir de ter sua família, de criar sua família. Então, busque na palavra de Deus, na Bíblia, leia a Bíblia, porque a Bíblia vai ensinar você, de fato, a criar a sua família, criar os seus filhos, né?